Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus na tua vida em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo, vitória no trabalho, no casamento, vitória com os filhos, vitória espiritual, vitória na tua alma, vitória na tua saúde, no teu corpo físico, vitória nas tuas conexões, nos teus projetos, sonhos, no nome de Jesus. Em tudo que estiver ligado a você, liberamos uma palavra profética, a palavra de vitória. E se você concorda comigo, você diz amém. Hoje estamos começando mais um propósito de 21 dias de oração e jejum para a vitória em todos os níveis da nossa vida. E eu estou crendo. Eu estou em jejum. Se você quer participar junto comigo, amém. Se não puder, deixa que eu jejuo por você. Amém? Eu me coloquei nesse propósito e eu creio que grandes coisas Deus fará. Apenas eu peço uma coisa. Vá até o fim naquilo que você começa. E você verá a glória de Deus. Amém? Nós temos sido testemunhas de grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu estava no domingo pela manhã, no culto da igreja aqui em São Paulo, e uma moça, na hora que eu estava para chamar as pessoas para frente, ela chegou perto do púlpito e disse: eu quero testemunhar a grande bênção que você tem sido na minha vida, na minha família, como a minha vida foi transformada e que você é uma inspiração, ela disse. E ela me testemunhou várias coisas e eu fiquei feliz, sabe, de ouvir aquele testemunho, porque tem tantas coisas boas que Deus tem feito na vida das pessoas, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus. E isso precisa ser, sabe, testemunhado, as pessoas precisam saber. Nós não estamos servindo a um Deus que não faz nada, a um Deus de pedra. Nós estamos servindo a um Deus vivo, Jesus Cristo. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vive para interceder por nós. Então, a nossa fé não está baseada em algo que morreu, está baseado em algo que está bem vivo, muito vivo, e é por isso que temos testificado de tantos milagres e obras maravilhosas que Deus tem feito. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você em Lucas capítulo 8, verso 22. Diz assim: Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Apontaram a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. A única coisa que podemos garantir é que todos nós passaremos por tempestades. Homem, mulher, jovem, criança. Não tem como fugir delas. A gente até tenta não ter problema aqui nessa terra. Mas mesmo assim esses problemas vêm. Esses desafios chegam até nós. E você faz tudo certinho para não ter problema com ninguém, com nada. E a tempestade dá um jeito de lhe encontrar. A Bíblia nos diz que Jesus estava com os discípulos. Eles estavam numa travessia. E levantou uma grande tempestade. E a Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo porque havia paz nele.
havia uma fortaleza interior. É por isso que ele podia dormir na tempestade. Agora, os discípulos que estavam dentro do barco, eles começaram a se apavorar, com medo, a força do vento, o mar revolto. E nunca esqueça, tinha marinheiros experientes ali naquele grupo, muito experientes. E eles sabiam quando a tempestade era feia. Então, por se desesperarem, eles acordaram Jesus. E Jesus disse: por que vocês me acordaram? Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês. Por que não vemos Jesus na tempestade? Por que não conseguimos descansar em Jesus na tempestade? As tempestades são permitidas no plano de Deus para nos levar para um outro destino, para mexer nas coisas. Se Deus está enviando essa tempestade para a sua vida, Ele tem um propósito nisso. Você não vai, naufragar, você não vai morrer afogado, essa tempestade não vai lhe matar, mas você tem que crer que quando Deus movimenta as coisas da nossa vida, é sempre para um propósito. É que nem eu estava lendo hoje. Deus, quando tira alguma coisa da nossa vida, é para abrir espaço para algo novo entrar. Será que não é isso que está acontecendo com você? De Deus está tirando algumas coisas, movimentando algumas coisas na tua vida, para que Deus possa colocar algo novo na tua vida? Mesmo quando você não pode ver, mesmo quando você não pode ouvir a Deus, se você seguir a voz dele, você vai para o outro lado. Você consegue vencer essa tempestade. Você vence esse tempo ruim na sua vida. É por isso que a nossa fé, ela não é baseada por aquilo que sentimos. As pessoas, inclusive, me perguntam muito isso. Elas perguntam: eu oro, mas eu não sinto. Eu vou na igreja, mas eu não sinto. Bem, você deveria sentir em primeiro lugar, mas se você não sente, não tem problema. Por quê? Porque nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós andamos por fé. E a fé traz resultados poderosos na nossa vida. Então tenha fé. Coloque a sua fé em Deus, na palavra, que essa tempestade não veio para lhe destruir. O problema é que as tempestades, elas são barulhentas. E quem está também na tempestade próximo de você também é barulhento. Então eu fico imaginando, por um instante, aquele grande barco no meio daquele mar, as ondas batendo, a água entrando, o vento soprando e os marinheiros dizendo um para o outro: nós vamos morrer, está tão difícil aqui e Jesus está dormindo, e o que vai acontecer de nós? Meu Deus do céu, nos ajuda! Tudo isso acontece. É o barulho dos problemas, é o barulho das pessoas, é as pessoas querendo dar pitaco na sua vida, é as pessoas querendo dizer o que você deve fazer. Não, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, você tem que não sei o quê, você tem que... Mas qual que é a voz de Deus? Qual que é a voz de Deus? O que Deus está dizendo para mim no meio de tudo isso? Essas vozes que estão disputando a sua atenção, elas não são relevantes. A única voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Em meio ao barulho que está ao seu redor, você tem que se conectar a uma voz, que é a voz de Deus. Então não é a voz dos problemas, não é a voz da tempestade, não é a voz dos homens, não é a voz nem dos marinheiros experientes. É a voz de Jesus. E se Ele não está falando nada na sua vida, se Ele não está falando nada, é porque está tudo bem. Eu vou repetir. Se Ele não está falando nada, é porque está tudo bem. Você está tentando ouvir. E você consegue ouvir. Porque o silêncio de Deus também é uma forma de Deus falar. Deus fala conosco através dos sinais. Mas quando não há sinais, mas sim
outras vozes, o silêncio de Deus é uma voz para mim. E é uma voz que está dizendo assim: aquieta teu coração, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Eu estou aqui, você vai conseguir. Eu estou aqui, isso aqui não veio para te matar. Eu estou aqui e você logo, logo vai prosperar. Eu vou virar essa situação na sua vida. Geralmente, a primeira coisa que fazemos quando entramos numa tempestade é tentar consertar a tempestade. Mas ninguém consegue consertar uma tempestade. Então, por mais que você, tente colocar as coisas no lugar, elas vão sair do lugar de novo. Tem coisas que é só a intervenção de Deus e a paciência para que as coisas voltem para o lugar. Porque do que depender das tempestades, elas vão movimentar as coisas. É por isso que você precisa aprender a sua posição, a sua autoridade no mundo espiritual, para que nenhuma influência tenha poder ou coloque medo em você e possa fazer, você se precipitar em meio às dificuldades. Somos criados para consertar as coisas, crescemos consertando as coisas e queremos agora consertar algumas coisas que só Deus para consertar. Tem certas tempestades que é só Deus. É só Deus. Você tem um certo poder na vida, mas o seu poder é limitado. Então, quando eles zarparam, estava tudo bem. Jesus estava tirando um cochilo. Mas as coisas mudam no percurso e as pessoas não estão preparadas para as mudanças. As pessoas, em sua grande maioria, elas têm dificuldade de absorver a mudança, porque elas pensam que a vida delas vai ser sempre uma calmaria. E quando Jesus zarpou com os discípulos em alto mar, estava tudo certo, Era uma bela noite, estava todo mundo conversando, rindo, comendo. E Jesus disse: eu vou dormir. Aí começou uns barulhos de trovão e veio os primeiros pingos. E de um momento para o outro, parecia um cenário de terror, de desgoverno, de tudo perdido, de desesperança. Enfrentamos isso na vida. Temos nossos momentos de calmaria, temos nossos momentos de relaxamento, momentos de descanso, momentos onde a gente até sente falta de uma tempestadezinha. E, de repente, tudo muda. De repente, você se preocupa com o filho seu. De repente, negócios que estavam para dar certo começam a dar errado. De repente, pessoas traem você. De repente, pessoas falam mal de você, pessoas que você ajudou. E você pensa assim: meu Deus, por que essa tempestade toda na minha vida? Mas eu digo que essa viagem, ela foi uma viagem profética. Jesus experimentando os judeus de um lado e os gentios do outro, era uma imagem profética do que iria acontecer com a igreja. Ou seja, as coisas ficam tumultuadas às vezes, mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, tudo se aquieta. Sempre vai haver desavenças entre pessoas, mas se atentarmos para a voz de Jesus e para a sabedoria da palavra de Deus, as tempestades vão se render. Sempre que o barco tenta escapar do mar, acaba envergonhado, porque o barco só funciona no mar. Você tem que entender, Deus deu para você uma capacidade que você não tem ideia. Você tem uma fé, você tem uma capacidade de prosperar, de avançar em meio a momentos incertos. Por que você está temendo? Você foi feito para isso. Você foi feito não só... os barcos não são feitos apenas para o mar calmo. Eles são feitos também para o mar turbulento. Os barcos são feitos também para o mar turbulento. Você foi feito também para os dias maus, para se posicionar. E se o teu sustento for o Senhor, você vai conseguir, tirar de letra essa situação. Eu sei que o medo vai bater na porta, a insegurança vai bater na porta, o desespero vai bater
na porta, talvez os boletos estejam incomodando você, o futuro seja incerto, talvez para você o que você está vivendo nesse exato momento é um retrocesso, mas independente da situação, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja, Ele está ali e Ele é tudo que você precisa para você ser vitorioso em qualquer lugar aqui dessa terra, em qualquer momento da sua vida. É o tempo de nós olharmos para Jesus e vermos nele a nossa esperança, vermos nele a segurança da nossa alma. Ele é o nosso estandarte, Ele é a rocha da nossa salvação, é nele que podemos confiar. E se você confiar em Jesus, Ele lhe dará vitória em meio a esse tempo de tanta turbulência e tempestade na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Sei que essa palavra foi uma palavra profética para você e que você possa se levantar e saber que essa tempestade vai passar. Por isso, usa a autoridade que Deus te deu e começa a orar. A tua parte é orar. A parte de Deus é responder o que você ora. A tua parte é orar. Está na hora de você orar e colocar tudo isso nas mãos de Deus que tem se levantado contra você. E deixa Deus trabalhar. Olha, sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Que quando eu oro, grava isso. Quando eu oro, Deus me responde. Quando eu presto atenção na voz dele, eu escuto a sua voz. E quando eu preciso de um milagre, quando eu uso a minha fé, eu tenho o milagre. Nós não estamos trabalhando com coisas incertas. Nós não estamos trabalhando com achismos. Nós estamos com o poder de Deus na nossa vida. Usemos o poder de Deus para vencermos as adversidades aqui desse mundo. Amém? Essa tempestade vai passar. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Não importa o tamanho da tempestade aí que se apresentou para você. Vai passar. Vai se findar. E você vai se alegrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega essa palavra com uma palavra profética para a tua vida. Eu quero também convidar você a conhecer nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Esse livro aqui, quando eu lancei, foi incrível. O tanto de pessoas que me deram testemunho desse livro aqui, Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco melhor isso. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. É um livro profético que fala da unção de Davi, que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. E esse aqui é o meu devocional. Uma palavra para cada dia. Esse livro aqui eu tenho recebido testemunhos quase que diários dele. Muitas pessoas abençoadas. Aqui o versículo bíblico, aqui as direções para o teu dia, aqui embaixo uma oração para você fazer comigo e aqui do lado você vai fazer sua própria oração. Amém? Esse livro aqui você pode adquirir no meu site www.vinicius17.com.br. Também eu quero agradecer a todos os meus parceiros da televisão que têm nos ajudado nessa nobre missão de levar a palavra de Deus através das orações na TV Bandeirantes e na Rede TV. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através dessa semente que nós temos plantado diariamente. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão, como eu digo, vá no meu site ou entre em contato com a minha equipe e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e nossos programas não são mantidos pela igreja, é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então, se Deus tocar no seu coração de nos ajudar, vai ser uma grande bênção. E se você puder orar por nós, também agradecemos, tá bom? Quero também lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto na igreja aqui em São Paulo, onde eu estarei orando por toda pessoa que anda se sentindo pesada e sobrecarregada. Certo? Eu vou fazer uma oração especial, eu vou ministrar sobre o poder e a autoridade no reino de Deus. Vai ser incrível, tá bom? Domingo agora, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. E, para encerrar o último anúncio, é que semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário, se chama Seminário de Batalha Espiritual, com dois dos maiores nomes do Ministério de Libertação no Brasil. Também estará minha esposa ministrando junto comigo.
Vai ser algo incrível, vai ser uma grande bênção. E amanhã temos aula na academia aqui no Global. Então, esse evento é para quem é aluno da academia. Se você não é nosso aluno, vai hoje mesmo no meu site e se torne aluno da Academia Kindle, para que todo mês você participe dos nossos eventos, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem 2 links, você clica e já pode ter acesso à Academia Kindle Global, ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro esse salmo, escreve aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade, tá? E mais uma vez, hoje oficialmente começamos 21 dias de propósito de oração e jejum. Se você está precisando aí, meu irmão, talvez você entrou aqui pela primeira vez nessa oração. E talvez você diga, não, eu quero uma oração para ter um pouco mais de alívio, ter um pouco mais de descanso. Então faz o seguinte, faz um propósito comigo, 21 dias aí para transformar a tua vida. 21 dias que você vai estar orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Faz um propósito não comigo, com Deus. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus, não é comigo, é com Deus. Amém? Você vai ver os resultados disso na sua vida, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. Na sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por ti, mas eu quero pedir, quando acabar essa oração, compartilha com 7 pessoas. Amém? Eu quero pedir isso para você. Tem muita gente enfrentando tempestade na vida. Tem muita gente enfrentando o dia mal. Seja uma bênção e compartilhe com essa pessoa essa oração em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez na oração, te inscreve no canal e entra nesse propósito agora. De 21 dias, estamos começando hoje. É a oportunidade para você. Você está colocando os teus pés em um lugar sobrenatural. Esse propósito é um propósito sobrenatural. Você está colocando teus pés num ambiente de milagres, as coisas vão melhorar. Escuta o que eu estou dizendo. Talvez eu esteja falando até com gente que não acredita. Talvez eu esteja falando com gente que não acredita, em dificuldade de acreditar. Coloca a tua fé em Jesus, meu amigo. Você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? 21 dias, é o que eu estou pedindo para você. Você não paga nada para estar aqui nas orações. Tudo que você precisa fazer é se posicionar aqui em oração comigo. Só isso, 21 dias, é o que eu estou te pedindo. Amém? Você vai ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está em oração. E nós oramos agora por vitória em todos os níveis da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, pedimos uma intervenção sobrenatural, pedimos favor do Senhor. E que toda tempestade, aonde houver uma ação maligna, aonde houver uma ação de demônios, nós paralisamos agora na autoridade e no poder de Jesus Cristo e declaramos por terra agora todo tipo de levante, todo tipo de acusação, de perseguição, de mentira, de ataques do inimigo que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Tira, Senhor, o jugo de Satanás. Tira o peso que essa pessoa sente, tira o cansaço que ela sente. E que ela receba vida do Senhor na vida dela. Que ela receba o toque do Espírito Santo agora renovando as forças dela. Senhor, aquele que está sem força, aquele que está desanimado, aquele que está prostrado, aquele que está tendo, Senhor, dificuldades, inclusive para entrar aqui na oração.
Eu oro agora para que toda ação maligna seja quebrada, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder agora. Toca com teu poder e que seja quebrada a influência do mal, seja quebrado o laço de Satanás. Senhor, eu quero declarar um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço entrando na vida dessa pessoa. Que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. E aonde houver um sugador espiritual, onde houver um demônio que está tirando as forças, que está batendo nessa pessoa, está trazendo dores ao corpo dela, eu vou contra ti agora, mal, e eu te dou uma ordem, saia agora, na autoridade do nome de Jesus, da vida dessa pessoa. Eu dou ordem a toda injustiça, eu dou ordem a todo o contrário, eu dou ordem a toda palavra de Satanás, toda palavra do inferno, toda palavra negativa, que seja quebrada agora em nome de Jesus, que todo impedimento, todo atrapalho, toda confusão sai do caminho dessa pessoa. Em nome de Jesus, que a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, a unção de Deus toque na vida deste homem e dessa mulher, que essa casa receba a bênção de Deus. Eu apresento cada pedido de oração que está aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Não esquece de compartilhar com 7 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui para o segundo dia desse propósito. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem estado conosco. Tua presença, Senhor, é fiel em nossas vidas. Nos reveste do teu poder e nos reveste da tua presença. E oramos, Pai, pela bênção tripla. Oramos por novos começos, por portas abertas e por saúde. Que a tua mão de poder seja sobre nossos filhos. O Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor guarde a nossa casa, coloque uma cerca viva ao redor da nossa casa. A tua palavra diz, Pai, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Por isso, Pai, guarda os nossos filhos, guarda o nosso caminho, guarda a nossa casa, guarda nossos projetos, nossos sonhos e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Que alegria estar aqui essa noite com você. E Deus me deu uma palavra, e a palavra é: cancele e não tire os seus olhos de Jesus sobre toda palavra negativa, toda palavra que tenta derrubar você. Existem palavras que são lançadas com um objetivo: lhe desanimar e acabar com o seu dia. Eu estava ouvindo a ministração de um pastor americano e ele dizendo que toda semana ele estava sempre muito alegre, muito feliz, muito contente, inspirado. E quando chegava no domingo para pregar, ele entregava tudo aquilo que Deus colocava no coração dele e se derramava no altar. Mas bastava ele ouvir uma crítica ou um comentário negativo para acabar com o restante do domingo dele e já entrar a semana triste, desanimado, infeliz. E quando eu li aquilo, eu entendi uma coisa: existem palavras que derrubam. Satanás incita pessoas para lançar palavras para lhe derrubar. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 3, preste atenção nessa passagem, Tiago capítulo 3, verso 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos?
nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pessoas que da sua boca sai bênção e maldição, são pessoas que não estão debaixo da sabedoria divina. Na verdade, a sabedoria que está operando na vida deles, a Bíblia diz que é uma sabedoria carnal, é uma sabedoria diabólica, não é a sabedoria de Deus. Porque de uma boca não pode sair duas fontes, não pode sair uma fonte doce e uma fonte amarga, salgada. Entenda uma coisa, tem palavras que são lançadas contra a gente e essas palavras elas têm um objetivo, nos desanimar, nos desencorajar e nos fazer retroceder. Você sabe que Jesus, quando estava para ir para a cruz, a Bíblia diz que ele recebeu conselhos de não ir para a cruz. E quando ele recebeu esse conselho, ele disse: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque tem palavras que querem mexer com o seu destino. Tem palavras que querem mexer na sua identidade. Tem palavras que vêm tão brutais, tão negativas, tão ruins, para fazer você se sentir uma pessoa que você não é. Uma pessoa, sabe, que você é uma pessoa boa, mas aquela palavra é uma palavra tão tóxica, uma palavra tão negativa, que ela vem, sabe, e ela vem para contaminar, para intoxicar você, para fazer você pensar que você não é uma pessoa boa, para fazer você pensar que você é um nada, ou que você é um ninguém, ou que você não presta, ou que você é uma pessoa injusta. Você sabe que na internet, as pessoas muitas vezes destilam seu ódio, sua raiva, sua inveja, sua indignação. E quando você recebe em uma postagem sua um comentário negativo, um comentário de uma pessoa, sabe, que lhe odeia, ou uma pessoa que está invejando o que você tem, ou inveja onde você chegou, aquilo ali pode de alguma maneira mexer com você. Aí você pergunta: profeta, e como sobreviver a essas palavras que nos derrubam? Só existe uma maneira de sobreviver a essas palavras. Eu quero perguntar para você, antes de dar a receita aqui para você, de como sobreviver a essas palavras que derrubam, essas palavras que desanimam, que desencorajam. Eu tenho uma pergunta para você. Isso já aconteceu com você? De você estar a todo gás, sabe, animado, eufórico, com muitos sonhos, com muitos projetos, com seus olhos brilhando ou falando de algo bom que está acontecendo na sua vida e de repente alguém chega e joga um balde de água fria em você, dizendo para você que não vai acontecer, dizendo para você que o mar não está para peixe, dizendo para você que você está se orgulhando, que é muita vaidade no seu coração. Eu fico assim, entristecido realmente, sabe? De ver pessoas que elas vestiram a identidade de acusadores. E a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é o diabo. É o diabo que acusa. A Bíblia diz: como que pode você reparar no argueiro que está no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu próprio olho? Tenha cuidado com as críticas, tenha cuidado com os comentários. Talvez você diga assim: não, mas eu falei mesmo. Eu vou lhe dizer uma coisa: da nossa boca não pode jorrar duas fontes. Você não pode profetizar bênção e profetizar maldição. Você não pode, sabe, querer um elogio semeando crítica. Você não pode querer bênção semeando acusação. Você não pode querer portas abertas semeando discórdia, semeando confusão, conflito entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz isso. Tenha cuidado de mexer nesse terreno. Você está mexendo com leis espirituais. Eu quero que você grave bem o que eu vou falar. Palavras são sementes. Palavras são sementes. E eu fico pensando, será que as palavras que saem da minha boca têm sido, sabe, sementes boas?
Será que as palavras que têm saído da minha boca estão produzindo frutos na vida das pessoas? Eu espero que sim. Agora, você tem que entender uma coisa: toda semente ruim que você lançou, toda semente de desonra, toda semente de acusação, toda semente que você derrubou alguém, toda semente que você, ofendeu alguém, que você machucou alguém, que você de alguma maneira denegriu uma pessoa, você vai ter colheita disso. Porque nossas palavras são sementes. E você sabe, uma semente, ela vai frutificar, uma semente vai dar frutos, ela vai se tornar uma grande árvore, e muitas vezes nós estamos debaixo de uma árvore que não é de bênção, porque nós plantamos uma semente ruim, saiu da nossa boca uma semente ruim e agora está trazendo frutos ruins. É por isso que nós temos que semear palavras boas para termos uma colheita de frutos bons. Segura essa palavra. E você sabe, tem palavras que, destroem a gente por dentro. Tem palavras que são do inferno. Tem palavras que vêm, para acabar com o dia da gente. Mas você tem que entender uma coisa: existe uma maneira de você vencer essas palavras que vêm para abalar você, essas palavras que vêm para destruir. De repente eu estou falando com pessoas aqui que ouviram um comentário negativo a seu respeito. De repente eu estou falando com pessoas, que ouviram uma opinião de alguém sobre a sua vida e aquilo ali entristeceu profundamente, você não consegue esquecer aquilo ficou grudado dentro de você e isso de alguma maneira derrubou você do seu ministério, derrubou você do seu trabalho, derrubou você dentro da sua casa, derrubou a sua autoestima, derrubou, aquele espírito vencedor que estava em você, de coragem. De repente alguém usou, foi usado pelo diabo para lançar uma palavra, uma semente dentro de você, uma semente má, uma semente ruim dentro de você, para lhe derrubar, para lhe destruir. Mas eu venho aqui em nome de Jesus. Eu venho aqui em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, para quebrar essas palavras que vieram contra você para lhe derrubar. Eu quero declarar que nenhuma palavra maldita vai ter poder contra a tua vida, vai ter poder contra teu casamento, vai ter poder contra as tuas finanças, vai ter poder contra teu ministério. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda palavra que foi lançada para te derrubar está por terra, em nome de Jesus. Se você crê junto comigo, diga: eu creio, profeta, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E eu estou quebrando coisa na tua vida, então não libera coisa negativa. Eu estou quebrando palavras negativas, palavras ruins, palavras malditas. Não planta de novo. Não planta. Porque muitas vezes nós colhemos o que nós plantamos. Tem pessoas, certa feita, olha que interessante que aconteceu. Eu estava conversando com outro pastor e ele me contando a respeito das lutas que um outro amigo dele estava enfrentando no ministério. E essa mesma pessoa disse assim para mim: você sabe, essa pessoa sempre atacou os outros, sempre atacou, sempre falou, sempre criticou. E agora, olha o quanto de ataque está vindo contra ela. Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa: tem palavras que nós plantamos lá atrás e que Deus guarde, Deus livre para que você não colha isso. Eu tenho dito a Deus: Senhor, se alguma palavra impensada saiu da minha boca, retira essa semente, eu cancelo no mundo espiritual, me dá sabedoria no que falar, porque eu quero se houve palavras no passado negativas, palavras ruins, palavras de limitação que eu coloquei sobre alguém, palavras, de alguma palavra mesquinha que saiu da minha boca, Senhor, eu quero reverter isso, abençoando, liberando palavras de bênção, porque não quero ter nenhuma colheita na minha vida de palavras negativas lançadas. Você tem que entender uma coisa: se você quer colher algo diferente, pare de plantar coisas negativas e plante coisas boas, palavras de ânimo, palavras de sucesso, palavras de prosperidade, palavras de avanço, palavras de vida. Amém? Nós nos fartamos daquilo que nós falamos também. Segunda coisa para você vencer as palavras que te derrubam: olha para Jesus. Porque ninguém recebeu tanta pedrada na vida que nem Jesus. Jesus, ele não fez o mal. Jesus não prejudicou ninguém. Jesus, ele era todo amor, todo bondade, todo coração.
E mesmo assim as pessoas o criticavam, mesmo assim ele enfrentava seus acusadores, e as pessoas estavam tentando a todo momento derrubar Jesus, e ele estava firme no propósito dele. Eu aprendi uma coisa: se você quiser cumprir o seu destino, você não vai conseguir agradar a todos. Eu vou repetir isso porque isso marcou a minha vida e vai marcar a vida de muita gente. Pode anotar aí o dia e o horário que você recebeu essa palavra. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não tem como agradar a todos. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não vai conseguir agradar a todos. Jesus, para viver o seu destino, ele não conseguiu agradar a todos. E não é porque ele não podia, é porque ele nos deu um exemplo. Que toda pessoa que quiser viver o seu destino vai enfrentar contradições. Talvez você diz assim: ninguém me critica, profeta. Eu sou uma pessoa assim que eu cuido só da minha vida. Talvez não esteja vivendo completamente o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas maiores para a sua vida, mas tem coisas que você deveria entrar e não entrou, com medo da crítica, ou porque você, quis de alguma maneira ficar muito na sua. Porque toda pessoa que estiver vivendo o seu destino completamente, plenamente, ela vai ser criticada por alguém. Se você diz assim: ninguém me critica, tem algum problema então aí? Tem algum problema? Não tem como. Toda pessoa que está vivendo o seu destino, ela vai ser criticada, ela vai enfrentar desafios, ela vai muitas vezes ter que ouvir coisas que ela não quer ouvir. E essa é uma verdade que você tem que entender. Amém? Então olha para Jesus. Alguém te falou uma coisa sobre a sua imagem? Eu não gosto de piada com pessoas que têm pouco cabelo porque eu tenho pouco cabelo. Então quando as pessoas falam, e fazem piadas, claro que isso me entristece, mas eu levo hoje numa brincadeira. Eu não dou bola. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida e eu estou tão feliz com Jesus que não importa o que me digam. Eu sei quem eu sou, mas tem pessoas que a palavra sobre a sua imagem lhe machucou profundamente. Alguém lhe feriu, na sua imagem, e você diz assim: profeta, foram tão injustos comigo. Bem, aprenda a olhar para Jesus, seja resiliente. Há pessoas que querem te provocar para fazer você brigar, há pessoas que querem te desanimar. E eu vou dizer uma coisa: tem gente que está com muita vontade de derrubar a gente, que quer o nosso lugar, que quer nos ver caídos. Que tem gente que nos acompanha. Uma coisa interessante que eu tenho notado: tem gente que acompanha a gente, lê as coisas da gente, às vezes copia as coisas da gente, mas não é capaz nem de curtir. Aí a gente fica pensando: por que essa pessoa não fez isso? Bem, talvez ela esteja muito atarefada, ou talvez ela esteja só esperando o momento de atacar você. Nós não sabemos. De qualquer forma, nós precisamos nos manter em Deus, porque se o Senhor não nos guardar, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, que toda palavra que veio contra você para te derrubar caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai parar, que você não vai desanimar, que você não vai se deprimir, você vai levantar disso. Amém? Sacode agora a poeira, levanta disso em nome de Jesus, porque está vindo um tempo novo para a tua vida e eu vim aqui anunciar esse tempo novo. Nada vai te derrubar e você vai viver o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, o salmo profético que nós temos declarado aqui. Amém? Também, rapidamente falando dos nossos livros que vão te ajudar, vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e eu oro crendo a Deus que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de maravilhas e que nessa noite, Pai, o Senhor falou com pessoas que estão me ouvindo, estejam elas me assistindo pela televisão, no YouTube, que nesse momento haja, Pai, haja um toque poderoso do teu poder sobre a vida dessa pessoa e sobre tudo que estiver ligado a ela. E eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, cancelando toda palavra maldita contra ti, contra teu casamento, contra teus filhos. E eu quero declarar por terra em nome de Jesus. E cada pessoa que colocou os 3 pedidos aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo por um novo começo, uma nova empresa, um novo negócio, uma nova oportunidade, toda pessoa que está pedindo por uma porta aberta e toda pessoa, meu Deus, que está pedindo pela saúde de alguém, eu apresento diante de ti todos os comentários que num ato profético estão sendo colocados nesses 50 dias de oração. Senhor, meu Deus, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa. Vem com teu poder agora sobre ela. Vem com a tua graça sobre ela agora, no nome de Jesus Cristo. Muda a sua história, muda a sua vida. Reverta, Senhor, todo tipo de situação na vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, vida sobre ela, saúde sobre ela, prosperidade sobre ela, milagres sobre ela, agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que toda palavra que veio contra o negócio dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a família dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a vida sentimental dessa pessoa, que ela nunca seria feliz, que ela nunca seria uma pessoa de valor, que ela nunca seria uma pessoa grande, uma pessoa de poder, uma pessoa que conquistaria. Senhor, eu cancelo toda palavra negativa, toda palavra ruim, toda palavra maldita, toda palavra que não é bênção. Eu cancelo no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaro agora saúde à vida dessa pessoa. Todo aquele que está doente seja curado agora. E eu digo ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Eu digo às dores do corpo, rendam-se ao nome de Jesus Cristo. Ser curado, ser livre, ser liberto em nome de Jesus. Amém e amém. E agora você vai fazer o seu ato profético. Você vai compartilhar com 7 pessoas, e em nome de Jesus, que por 7 caminhos, toda maldade, toda inveja, toda contrariedade vai embora. E preste bem atenção, são 50 dias de oração. E nesses 50 dias você vai estar comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, completando 100 orações em 50 dias. 100 representa uma medida cheia, representa uma medida completa. Eu creio na plenitude de Deus que vai entrar na tua vida através desse propósito. Essas 3 coisas que você colocou aqui nos comentários, um novo começo em algo, uma porta e saúde, essas 3 coisas, vai haver uma plenitude de Deus que vai tocar nesses 3 pedidos. Amém? Você crê nisso? Então declare eu creio aí nos comentários. Escreve aí, se você não escreveu os 3 pedidos, escreve os 3 pedidos e compartilha com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, 6 e 7 da manhã, estaremos juntos em oração e veremos a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Até mais. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos intervenção e provisão especial no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Deus, intervém em todas as áreas da nossa vida, onde precisa de ajustes, onde precisa de livramento, onde precisa de mais sabedoria. Senhor, nós te pedimos, intervém, coloca a Tua mão. Oramos também para que o Senhor nos dê livramento, a nós e a todos da nossa casa, de acidente, da maldade. Senhor, tudo aquilo que estiver longe dos nossos olhos, até referente aos nossos filhos, nós pedimos uma intervenção agora, neste momento, Pai, em favor deles, em favor da nossa casa. Oramos também para que o Senhor intervenha em tudo aquilo que se coloca contra nós, toda a opressão espiritual, todo levante das trevas, todo tipo de arma forjada do inimigo contra nós. Senhor, intervenha. Pedimos a Tua intervenção agora. Tira do nosso caminho o que é mal, tira do nosso caminho aquilo que pode nos prejudicar ou diminuir a nossa velocidade. E te pedimos, Pai, provisões especiais nas nossas finanças, provisões especiais em nossos relacionamentos, uma provisão especial chamada oportunidade, uma provisão especial chamada ideia, chamada estratégia nova. Também oramos, Senhor, por providência para sair de certos problemas, de sair de certos enredos, no nome de Jesus Cristo. Também pedimos, Pai,
Abre os teus céus sobre nós e libera do teu favor. Libera, Senhor, das tuas bênçãos, que as benesses do céu sejam liberadas sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor nos fortaleça a nós e a todos da nossa casa. No nome de Jesus Cristo, somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado e somos felizes de ter a Tua presença conosco. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença. Deus está conosco, nunca nos abandona, nunca falhará, nunca faltará. Sua presença está conosco. A Sua presença está na nossa casa, nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça, favor e muitas bênçãos sobre ti e sobre a tua família. Eu quero compartilhar um testemunho que vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Um testemunho maravilhoso para você, inclusive, que tem dificuldades de crer. Porque eu sei, o inimigo, ele tenta atacar a mente das pessoas, colocando dúvidas, colocando incredulidade, fazendo com que a pessoa se torne cética. No entanto, os milagres de Deus são os sinalizadores de que Deus está operando, Deus está fazendo. Eu quero mostrar o testemunho da Joana e ela escreveu assim: a paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente. Quero agradecer hoje, em primeiro lugar, a Deus e também as suas orações. Em dezembro de 2024, eu fui diagnosticada com câncer. Foi um tempo difícil, mas permaneci firme em oração e seguindo o tratamento. Embora árduo, caminhei confiante em Deus e recebi a minha cura. Muito obrigada. Que Deus abençoe o seu ministério e toda a sua família. Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. De repente você chegou aqui porque alguém compartilhou essa oração com você. Você chegou aqui para Deus falar contigo que esse problema que você está tem solução. E se você, olha como Deus fala conosco, como temos que ter discernimento. Se você, enquanto ouviu esse testemunho, Deus falou para você a respeito de alguém que está enfrentando um momento difícil, compartilhe agora com essa pessoa essa oração, porque Deus vai lhe usar como um canal de bênção. Amém? Deus me deu uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18, e que diz assim, preste atenção: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você tem que aprender a progredir, mesmo diante da pressão. Quando eu fecho os olhos e penso naquela passagem de Jesus no Getsemane, sofrendo antes de ir à cruz por nós. Getsemane, que significa prensa de óleo. A sua alma estava sendo esmagada ali naquele momento. Tanto que Jesus, ele orou, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Naquele momento de pressão, naquele momento que Jesus estava carregando sobre ele o peso da responsabilidade, do propósito de dar a sua vida por mim e por você. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tal era a agonia, o sofrimento e a dor que Jesus estava passando. Mas mesmo diante da pressão, sua alma esmagada,
ele permaneceu firme no seu propósito. E isso, para mim, é o segredo para vencermos. O segredo para vencermos é aguentarmos a pressão, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas estejam complicadas, mesmo que não esteja como eu gostaria que estivesse, eu vou me manter firme, eu vou me manter buscando a Deus, mesmo que tudo esteja contra mim, mesmo que estejam falando mal de mim, mesmo que estejam me criticando, mesmo que haja resistência no ambiente que eu trabalho, mesmo que eu esteja com problemas em casa, mesmo que seja um problema de saúde, eu vou me manter firme, porque eu sei que Deus me dará a vitória. A Bíblia diz aqui nesse texto, por isso não desanimamos, porque sabemos que a pressão, por maior que seja, ela não se compara com aquilo que Deus está reservando para nós. Por isso, se não lidarmos com a pressão da maneira certa, a pressão fará com que fiquemos presos, preocupados e sobrecarregados. O objetivo da pressão é colocar tanta energia contra você a ponto de você, paralisar. O objetivo da pressão é interromper você no meio do propósito. Só que você tem que lembrar que a pressão, ela vai extrair de você o máximo. E com isso, se você aprender a lidar com ela e caminhar com ela, Deus devolverá a você tudo aquilo que você aparentemente perdeu. Seja energia, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for. Quando você aguenta a pressão em Deus, com a força de Deus, você sai do outro lado vencedor. Se você vai alcançar o seu destino, você tem que aprender a progredir sob pressão, a continuar avançando apesar das oposições, da incerteza e até mesmo apesar de ser mal interpretado. Você já foi mal interpretado? De alguém pegar uma palavra sua, tirar do contexto e usar aquilo para bater em você, para tentar lhe derrubar, para tentar lhe denegrir, difamar? É a pressão. É a pressão do seu destino. É a pressão do propósito que Deus tem na sua vida. É por isso que o inimigo levanta pessoas contra você. Ele levanta injustiças contra você. São as pressões que querem fazer com que você desista, querem fazer com que você largue o seu propósito, saia do seu caminho, querem ver você quieto, calado, longe do epicentro do seu propósito e do seu destino. Guarde essa palavra no seu coração. Para vivermos o mais que Deus tem para a nossa vida, vamos ter que aprender a crescer mesmo diante de pressão. Então há muita concorrência, há muitas pessoas querendo o seu lugar, há gente querendo a todo momento lhe envergonhar, há pessoas que estão se comparando com você e que querem de alguma maneira empurrar você para fora, e você vai ter que aprender a lidar com tudo isso e continuar crescendo com a ajuda de Deus. Você não pode controlar o que acontece no lado de fora contra você. Você não pode controlar que as pessoas não falem de você. Você não pode controlar as injustiças contra você. Você não pode controlar as mentiras contra você. Você não pode controlar a inveja das pessoas contra você. Você não pode controlar, o caminho do homem mau que está olhando para você torcido e está lhe rejeitando. Você não tem como controlar as coisas de fora, mas você pode controlar o lado de dentro. E se você controlar o lado de dentro, com a ajuda de Deus, mantendo suas emoções em equilíbrio, mantendo a sua fé em Deus inabalável, então Deus mudará tudo que está no lado de fora contra você, se opondo a você. Você lembra quando Jesus estava dentro do barco? Estava com seus discípulos, levantou uma grande tempestade, ele estava dormindo.
Por quê? Porque dentro dele não havia tempestade. No lado de fora tinha tempestade, mas no lado de dentro não tinha tempestade. Quando Jesus despertou, ele repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque aquilo que carregamos internamente tem autoridade para desfazer toda a oposição, toda a pressão do lado de fora. Então você pode usar a autoridade que Deus te deu, que está lá em Lucas 19, o poder que Deus te deu para começar a combater espiritualmente contra as coisas que estão lá de fora. Porque o objetivo é pressionar você tanto a ponto de apagar o lado interno. No entanto, se você se mantiver firme diante da pressão, você estará acumulando poder na sua vida. Por isso que você tem que aprender a lidar. É como um dínamo. Você está andando e alimentando, andando e alimentando. É um passo de cada vez. É um metro de cada vez de conquista. E cada passo que você dá, cada conquista que você está tendo dia a dia, marcando o seu território, marcando a sua perseverança, marcando a resiliência que você tem, você está acumulando poder para liberar sobre o seu exterior com a fé em Jesus Cristo. O inimigo adoraria que eu e você ficássemos paralisados diante da pressão. É claro que o diabo queria tirar Jesus da jogada antes mesmo dele começar o seu ministério. Foi a tentação no deserto. E depois, no Getsêmani, não pense você que o diabo não estava tentando fazer com que Jesus desistisse de tudo. Sim, ele estava. Havia uma grande opressão. O objetivo do inimigo é lhe paralisar. O objetivo do inimigo é tirar dos seus lábios o louvor. O objetivo do inimigo é neutralizar a tua fé. O objetivo do inimigo é fazer, você ficar ocupado com outras coisas e tirar o foco do seu propósito e do que Deus tem para a sua vida. Não espere a pressão passar para você continuar. Você vai ter que aprender. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você vai ter que aprender a permanecer firme e continuar caminhando apesar da pressão. Não fique pensando que vai diminuir e então eu vou caminhar, vai diminuir e então eu farei o que eu preciso fazer, vai diminuir e então eu vou conseguir realizar os meus sonhos. Não. É no meio da pressão que eu vou realizar os meus sonhos. É no meio da pressão que eu vou construir o que Deus mandou eu construir. É no meio da pressão que eu vou me movimentar com cada vez mais velocidade. É no meio da pressão que eu vou avançar e prosperar e fazer contratos e assinar aonde, Deus tem reservado para a minha vida. Você entende isso? Eu não posso esperar a pressão passar, eu tenho que continuar apesar da pressão. Até porque essa pressão é sinal que algo incrível está chegando na sua vida, em nome de Jesus. É por isso que parece que grandes problemas estão se amontoando contra você. As pessoas perguntam para mim assim, por que depois que eu comecei a orar aumentou a luta? Por que depois que eu me tornei evangélica, depois que eu me tornei cristã, as lutas aumentaram na minha vida? Por que agora que eu estou buscando mais, as lutas aumentaram? É claro, o diabo não quer perder você. As lutas vão aumentar, a pressão vai aumentar, porque o inimigo quer que você desista. Ele quer que você pare no meio do caminho. Deus está reservando coisas para você que você nem imagina. Os sonhos dele, os planos dele são maiores. Por isso, você não apenas deve lidar com a pressão, mas você deve prosperar com essa pressão. Porque Deus lhe dará graça nessa estação que você está passando. Deus lhe dará favor. Aleluia! Glória a Deus! Você entende o que o Espírito Santo está falando? Que mesmo na pressão eu tenho que prosperar, mesmo na pressão minha família tem que ficar melhor, mesmo na pressão eu tenho que construir mais, mesmo na pressão eu tenho que crescer mais, mesmo na pressão eu tenho que conquistar coisas maiores, porque esse é o projeto de Deus para a minha vida.
Quanto mais pressão, mais força você terá. Quanto mais difícil estiver as coisas na sua vida, mais você terá determinação. Quanto mais adversidade, mais favor. Porque enquanto eu caminho, eu recebo de Deus. Enquanto eu dou os passos com fé, crendo na promessa, andando por uma direção, mais Deus me dá poder para poder romper e conquistar o que Ele tem para a minha vida. Aleluia! Você pode transformar essa pressão em poder? Se você tiver a atitude certa, em vez dessa pressão impedi-lo, essa pressão o impulsionará para coisas maiores. Você não pode alcançar seu pleno potencial sem pressão. A pressão é fundamental, é dia a dia, é disciplina, é hábito, é você acordar mesmo sem vontade, ir para o trabalho e fazer o que Deus mandou você fazer, e Deus te capacitará diante dessas, eu posso dizer, adversidades e pressões que você está lidando. Geralmente, uma coisa que eu não sabia é que aviões decolam contra o vento. E sabe por quê? Dá mais sustentação para eles. O vento passa por entre as asas e faz com que eles consigam ter o impulso que precisam para poder avançar, para poder chegar ao seu destino. Não pense você que no meio desse seu avanço e nessa sua trajetória para o seu destino não vai haver força contrária. Tem que haver força contrária. Se não houver força contrária, você não chega aonde Deus preparou. Deus nos sustenta na pressão. Aleluia. Escreve isso aqui nos comentários. Deus nos sustenta na pressão. Escreve aí, Deus nos sustenta na pressão. Quando você pode progredir sob pressão, é quando Deus pode fazer milagres. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Aguenta a pressão, porque Ele vai fazer coisa linda e extraordinária na sua vida. Se você fugir da pressão, você vai fugir do seu destino. Então é melhor aguentar aí, meu filho, porque vem coisa grande e boa para a sua vida no nome de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Está na hora de você vencer essa pressão. Amém? E se você recebeu de fato essa palavra, e se você crê que o Espírito Santo falou com você, compartilhe agora com o máximo de pessoas, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Escute, porque eu quero liberar uma palavra profética como homem de Deus. Deus está preparando coisas tão tremendas, tão poderosas para você no seu caminho. É por isso que você está enfrentando essa oposição. Mas se você se mantiver firme, crendo em Deus e dando um passo de cada vez, crendo que o Senhor lhe sustentará, crendo que o Senhor está abrindo caminhos, você verá o que outros não, eles só almejam ver, mas você não só verá, mas entrará nessa terra prometida que Deus está guardando. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar o Salmo 91 agora e sei que Deus está fazendo algo aqui. Amém? Quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto, às 9 horas da manhã. Vai ser um culto profético, vai ser um culto de Santa Ceia também. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E eu vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é como eliminar todos os tipos de cansaço. Se você puder vir presencialmente, vem, porque no final eu vou fazer uma oração especial por você. Então, não perde essa oportunidade de estar com a gente. Amém? E você que está aí me ouvindo, é importante você ouvir o que eu vou lhe falar. Dia 7, 8 e 9, nós vamos ter um grande evento. É a Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Eu vou falar sobre 12 tipos de visões espirituais dentro da Palavra de Deus. Eu creio que nesse tempo que nós vamos ter, nesses 3 dias de Masterclass, Deus vai abrir muito aquilo que até hoje
esteve adormecido na sua vida. Por isso, vem estar com a gente. E para você participar é só você ser aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? E também você pode adquirir nossos livros. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo aqui nesse livro de 22 formas que Deus usa para falar conosco. E eu quero indicar esse livro aqui para você, O Profeta e Seu Lugar de Oração, onde eu falo da importância da oração na nossa vida e como a oração pode ser determinante para termos grandes vitórias em nossa vida. Você pode adquirir em nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Compartilhe agora essa oração e deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar agora em nome de Jesus Cristo. Amém? Ore comigo, coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, faça seu pedido e nós vamos entrar em oração em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que a cura toque a vida dele agora e que toda dor, toda enfermidade, toda infecção, alergia, câncer, leucemia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oro também por toda mulher que não tem conseguido engravidar, para que o milagre de Deus toque na vida dela e no seu marido. Toque-os, Pai, cure-os e abençoe-os. Em o nome de Jesus, eu oro também pela união dessa família, para que essa família seja uma família unida. Oro, Senhor, por essa pessoa que sente uma solidão, que sente um vazio, para que ela sinta a Tua presença na vida dela e que nunca mais ela se sinta só. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Por isso, ó Deus, essa pessoa que deseja casar, essa pessoa que deseja conhecer alguém, essa pessoa que deseja ter bons amigos, eu oro para que o Senhor apresente as pessoas certas no caminho dela. O Senhor faça ela habitar em família. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que toda depressão, toda angústia, toda síndrome do pânico, toda dor da alma, tudo aquilo que aflige o coração, a alma dessa pessoa, que agora a paz de Jesus Cristo, que transforma, a paz de Jesus que é poderosa, que essa paz entre nesse lugar, em o nome de Jesus Cristo, que a paz entre nesse coração. Também oro, Senhor, por essa pessoa que está amarrada por vícios, amarrada por pecados, amarrada em coisas erradas. Em nome de Jesus Cristo, agora que a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o jugo e que haja uma intervenção sobrenatural nessa vida. E também oro por provisões especiais agora
no nome de Jesus, para que o Senhor libere do seu bom tesouro, abra os céus e que o orvalho do céu seja abundantemente derramado sobre a vida dessa pessoa. Senhor, libera bons contratos, bons negócios, portas de oportunidade, portas de emprego, portas de recursos extraordinários, vendas extraordinárias. Pedimos a tua bênção. E eu oro agora, Pai, também pela salvação de todos dessa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus, sejam tocados agora por Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que haja paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine. I know the night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow, so please save your smile for me. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now. Every storm will lose its rain, and the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life.